Obrigado ao sindicato pelo convite de participar, especialmente falar por último, quando facilita que os colegas já pontuaram, e do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, eu acho que isso, o propósito hoje, né, aqui era esse. Você tem aí, nós tínhamos feito, eu não sabia como o Adson pretendia organizar, nós tínhamos feito uma apresentaçãozinha e boa parte do que está ali já foi falado, eu não vou repetir. Nós tínhamos feito uma comparação do que era e do que fica, e o que muda, não é? Para facilitar um pouco a compreensão dentro da perspectiva do que já foi falado um pouco aqui, do que impacta mais objetivamente. Tem vários pontos para tratar, mas tem algumas questões, especialmente para bancário, que eu acho que são os mais sensíveis, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a comunicação para as pessoas tem que ser muito objetiva e ela tem que ser muito bem feita. Eu tenho ficado cada vez mais difícil, né, acreditar no discurso, quando o discurso não está correspondendo à prática política, né? Então, não basta dizer, não vamos retirar direitos, quando na prática se faz uma medida provisória e retira direitos, né? Mas retira que direitos? E dentro de que perspectiva? Então, ter uma visão do que realmente muda e o que isso pode ter de impacto na vida das pessoas, eu acho que é importante. Mas aqui, então, vou passar rapidinho, porque já foram faladas aqui as principais mudanças. Na pensão por morte, pode passar. Tem aí alguns dados do que altera, não é? Pode passar. No auxílio-doença, eu quero chamar a atenção, já foi falado aqui, mas eu acho que esse é um ponto que interfere na questão previdenciária e na trabalhista de forma muito evidente, e especialmente para bancário, que é essa questão do afastamento superior a 31 dias para pagamento pelo INSS. O que está na lei e que também está na Convenção Coletiva dos Bancários? A estabilidade da doença profissional, ela é estabelecida a partir do retorno do auxílio-doença. Se a pessoa não vai para o auxílio-doença, ela não adquire estabilidade. Hipótese que a Justiça reconheceu depois de longo debate e que o TST acabou sumulando. As dispensas. O empregado que é dispensado e no curso do aviso prévio, ele tem o afastamento. Ora, qual o prazo do aviso prévio? 30 dias. Então, dificilmente esse empregado seria encaminhado para o INSS dentro de um período de aviso prévio, salvo aqueles casos em que o aviso prévio pode ser de um período superior, mas ainda assim, né? Então, essa alteraçãozinha que parece irrelevante, afinal de contas, quem vai chiar por ela é o empregador, que vai ter que pagar mais tempo, na prática, ela causa uma desproteção terrível, porque não é apenas a desproteção previdenciária, é também a desproteção trabalhista. Então, a gente tem aí nessa questão que parece a outra questão, que é a perícia, e que me parece que também é um outro ponto, que não é... nós lemos e depois fomos ler novamente, disse, não é possível, é isso mesmo que está lá na MP? É isso mesmo. Dizer, não é só a perícia que pode ser terceirizada, é inclusive a supervisão dos peritos. Porque, como tirou no caput, a ausência de competência privativa do Estado, é ausência privativa, inclusive, para a supervisão das perícias. Então, o INSS poderá contratar, inclusive, para supervisionar peritos privados, outros peritos privados, enfim, numa linha sucessiva aí de retirada, né, do Estado. E aí, sim, isso eu acho que é uma questão central, isso é uma tarefa do Estado. Porque hoje é na perícia médica, mas a fiscalização do trabalho daqui a pouco também vai ser feita por fiscal privado, porque, quer dizer, são prerrogativas
do Estado, mais do que prerrogativa, né? São obrigações que o Estado assumiu na Constituição Federal, e que ele não pode simplesmente transferir. Então, essa mudançazinha de dizer que a competência era privativa e deixa de ser privativa para uma função típica de Estado, que é a realização de perícia, porque aí é não confundir, né? Quer dizer, aqui é a perícia para concessão de benefício. Nós não estamos nem falando do serviço médico prévio, nós estamos falando de concessão de benefício, né? Quer dizer, são dois momentos na concessão das licenças por saúde, né? Então, esse núcleo aqui é um núcleo muito desfavorável, né? E que precisa ser bem entendido quanto às consequências dele. Pode passar. Seguro-desemprego, já foi traçado aqui um panorama do seguro-desemprego, e eu tinha falado com o Adson, eu acho que nós temos que trabalhar também na questão da categoria bancária, alguns dados mais específicos dos bancários, né? Em termos de rotatividade dos bancários, para entender melhor que impacto prático que pode ter no conjunto dos trabalhadores, mas também em relação à categoria, né? Acho importante a gente cruzar esses dados para comunicar bem o que representa esse tipo de alteração, né? Que lógica aquela... Porque no discurso geral, jurídico, a gente tá bem, a Constituição diz expressamente que tem que haver algum tipo de proteção para o desemprego. Aliás, tem um outro dispositivo da Constituição nunca regulamentado, o DIEESE trabalha bastante isso, a CUT Nacional trabalha bastante isso, que é o dispositivo que diz sobre a taxação das empresas com rotatividade acima da média do próprio setor, e esse dispositivo nunca houve iniciativa de regulamentação, né? Menos ainda uma medida provisória, e nem será a 666, viu, Gilberto? A fazer isso, a taxar a rotatividade. Se fosse, pelo menos, poderia compensar alguma coisa, mas não será. Então, nós temos todo um problema de rotatividade que não é enfrentado, e há anos também. Então, pode passar. Bom, ainda do seguro-desemprego, né? Que é o que faz essa que hoje não tem na legislação, mas que cria pedidos sucessivos e vai estabelecendo mais limites e mais dificuldades nos períodos sucessivos de pedidos, né? Pode passar. No abono salarial, que também pode ou não ter um impacto específico para bancário, mas que tem, sobretudo para categorias com piso salarial inferior a 2 salários mínimos médio, né? Que hoje seria 1.576, quer dizer, sobretudo categorias de menor poder aquisitivo no seu piso salarial, né? Elas sofrerão mais, porque também tem maior grau de rotatividade no primeiro período, né? Construção civil, setores que... área de comércio, quer dizer, que tem aqueles períodos sazonais de... Então, pode seguir. Bom, contexto político foi falado aqui, mas eu quero... Pode passar. Por que se faz uma medida provisória? Né? Por que se faz uma medida provisória no Brasil? Porque nós temos uma crise no nosso sistema político, né? A medida provisória é a única forma de travar a pauta do Congresso e obrigar o Congresso a examinar. Por que se faz isso? A crise do nosso sistema político. Nosso modelo político leva a isso. Está lá na Constituição, o doutor Lauro já falou aqui, tá? Aqui todos nós que temos trabalhado essas questões temos dito, bom, arguição de inconstitucionalidade formal e material. Na formal, relevância e urgência. As primeiras decisões do Supremo, logo depois da Constituição, o Supremo examinava relevância e urgência. A partir de um determinado momento, o Supremo deixou de examinar. Só há uma discricionariedade do poder público. O presidente da República tem que saber por que fez isso. Por um contexto também político, de entender que muitas vezes, se um projeto de lei no Congresso Nacional, um projeto comum, não caminha. O que trava uma pauta é uma medida provisória, né? Então, há uma distorção no nosso sistema político. As pessoas têm que entender isso também, têm que compreender para poder combater, né?
Não é só um combate formal, não é só o ajuizamento de uma DIN. É também um contexto de análise política, de separação de poderes e de atuação desses poderes que a gente precisa trabalhar. Não há dúvida que as duas medidas provisórias, elas têm no seu conjunto, né, elas levam a um retrocesso, e isso não é difícil demonstrar, como nós todos aqui já ouvimos, e do que tem sido preparado. Pode passar. Então, é muito importante a atuação sindical, é muito importante a mobilização. Não haverá nenhuma mudança, nem no Congresso Nacional, nem com o governo, e nem com o Judiciário, se não houver mobilização, se não houver consciência do que isso aqui representa. Não é o Judiciário que vai corrigir distorção. Não é. Então, o papel do movimento sindical hoje é ir para o local de trabalho, discutir com os trabalhadores, mobilizar, organizar, fazer entender o que está em jogo. Inclusive nessa questão mais ampla aí do nosso sistema político. Que tipo de congresso nós temos, como é que são as relações. Por que eu estou dizendo isso? Vamos andar um pouquinho. Inconstitucionalidades, os colegas aqui já falaram, nós tínhamos levantado. A questão da inconstitucionalidade formal e da inconstitucionalidade material. Mas, vamos lembrar uma situação aqui, vamos lá, para a próxima. A MP 242 de 2005. A MP 242 de 2005, ela fazia alterações no auxílio-doença. Uma das questões que ela introduzia, inclusive, não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral, já portador de doença, que é outro ponto que a Betânia falou e que também é um ponto gravíssimo, falar de doença pré-existente para cobertura de regime geral de previdência. Isso vai causar uma tal polêmica na concessão de benefício ou na negativa de concessão, que tudo vai parar no Judiciário para saber se era pré-existente ou se não era pré-existente, sobretudo as doenças profissionais. Mas, veja bem, a MP 242 é de 2005, e ela foi questionada no Supremo, próxima as ADI 3467 e 3473. À época, 2005, o ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar suspendendo a eficácia imediata da MP, entendendo que, no caso, não havia relevância e urgência especialmente urgência, para a edição da MP. Mas o que aconteceu? Ela não chegou a ser examinada no mérito pelo Supremo, porque depois a MP não foi convertida em lei, e, portanto, o plenário do Supremo não chegou a examinar essa MP. Essas ADIs. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A questão política, o ambiente político é muito importante em todas essas questões, mesmo quando a gente vai analisar o ingresso de uma ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é o tribunal de origem política, né? Então, a argumentação jurídica ela é importante no Supremo, mas dentro de um contexto político no sentido mais amplo, né? Porque é um tribunal político nesse contexto. É assim que ele está configurado, inclusive no Supremo, na própria Constituição. Então, essas medidas, elas não chegaram. A decisão foi monocrática, em medida cautelar, suspendeu e depois, no mérito, não se pode passar. Então, ele diz, né, compete ao Congresso Nacional legislar sobre seguridade, relativamente ao auxílio-doença foi alterado com restrição de benefício, está-se diante do trato de matéria em sentido contrário aos avanços que havidos no campo social. Mas nós sabemos que o ministro Marco Aurélio costuma ser voz dissonante, muitas vezes, no Supremo, né? Então, não se tem nenhuma garantia hoje de um ajuizamento de ADI, até porque pode seguir, como já disse também o Lauro, pode seguir. A jurisprudência que se construiu no Supremo é de que pode seguir. Esse material depois fica com vocês, depois vocês, enfim, pode seguir.
a jurisprudência que se construiu no Supremo, né, é de que é caráter excepcional se examinar a urgência nas ADIs. Mas nós tivemos uma ADI também, e também examinada pelo Supremo, num caso trabalhista, quando o governo procurou alterar o recurso de revista por meio de medida provisória, e também que tinha uma vacatio legis. O que é a vacatio legis? Essa história. A medida provisória entra agora para realmente ter vigência dentro de alguns meses. Ora, o sentido da medida provisória é a eficácia imediata, senão não seria medida provisória, né? Então, quando se estabelece, naquele caso, o Supremo suspendeu a aplicação daquela medida provisória, entendendo que o fato de já indicar um prazo era suficiente para entender que não havia urgência. Podia ter até relevância, mas não havia urgência. E que, portanto, não era medida ou não era matéria para medida provisória. Então, tem esse precedente aí em cima daqueles dispositivos dessa MP que revelam que, digamos, pelo próprio vacatio que ela estabelece, a urgência ficaria que a urgência ficaria prejudicada, né? Mas vamos ter em contra-argumento essa questão do ponto de vista do funcionamento das instituições. Quer dizer, tá bem, entre as escolhas, né, que são feitas pela administração, pelo presidente da República, pelo executivo, elas são sempre escolhas com base num conjunto mais amplo. Então, inclusive em relação ao funcionamento do próprio Congresso Nacional, né? O Araújo tinha dito que o ano começou antes. Eu fiquei em dúvida se o ano começou antes ou se 2014 não acabou, né? Eu estou mais achando que 2014 não acabou, né? Que o ano não começou. Então, porque, de fato, você enviar uma medida provisória quando o Congresso está em recesso, ou às vésperas de entrar em recesso, para uma matéria que, muitas delas, não vai ter impacto imediato, sem negociar com as centrais, sem negociar no plano da Seguridade Social enfim, foi uma escolha política do governo, onde ele está sinalizando alguma coisa para a gente e a gente tem que reagir sob pena de isso aqui parar no Supremo sem tempo, sem previsão de exame. Então, pode seguir. Então, aqui continua, pode seguir. Em relação ao artigo 246, que a colega também já havia levantado, a jurisprudência do Supremo ela não é muito clara sobre a aplicação do artigo 246 da Constituição, né? Nas oportunidades em que ela teve de examinar se a MP se referia à regulamentação ou não de dispositivo, a jurisprudência ficou extremamente ambígua, as decisões do Supremo ficaram ambíguas em relação a esse ponto. Mas é um ponto de argumentação porque está lá, né? Queremos saber para que aquele dispositivo serve, então. Eu fiquei pensando, então ele vai servir exclusivamente quando disser assim, tal dispositivo precisa ser regulado em lei, senão ele não vai ser usado nunca. Então, a jurisprudência do Supremo, ela não tem trazido aí, até agora, né, um corte importante, significativo em cima do artigo 246. Pode passar. Bom, o Supremo tem bastante decisão na área de seguridade, na área de previdência e em outras, em que se faz essa discussão das chamadas escolhas trágicas, né? Quer dizer, o Estado precisa, nas questões sociais, assegurar o mínimo necessário. Agora, o que é o mínimo necessário? E o que ele pode fazer? O que ele pode cortar? E vai cortar de quem? Então, essa MP, se for judicializada, ela precisa ser judicializada com dados. Com dados. Quer dizer, dados do Diese, dados que nos permita dizer e demonstrar que há, ainda do que já foi falado aqui, mas de forma substantiva. Aí é o que se chama de uma inconstitucionalidade material, né? Quer dizer, para eu demonstrar que há um retrocesso, não vai bastar o discurso do retrocesso, preciso demonstrar, né? Quer dizer, são escolhas que o governo deixa de fazer, quer dizer, desonera,
folha, não trabalha rotatividade, não taxa as grandes fortunas e, ao mesmo tempo, por quê? Porque, embora a Seguridade Social seja universalizada como conceito e a Previdência esteja dentro do conceito de Seguridade, nós temos lá os outros dispositivos que tratam propriamente da Previdência Social e que trata de contrapartida, e que trata de sistema contributivo, e que você tem uma jurisprudência no Supremo que admite algumas restrições no sistema de Previdência, não no de Seguridade, né, que é o conceito mais amplo, mas no de Previdência, a partir de uma discussão de contrapartida que também está na Constituição, né? Então, para trabalhar essas dimensões políticas e jurídicas no Supremo, nós precisamos, pode passar, nós precisamos de alguns elementos importantes. Aqui nós trouxemos algumas decisões do Supremo que vão facilitar, digamos assim, dentro de uma linha de jurisprudência que admite, né, a prevalência dos direitos fundamentais, como já havia sido tocado, pode passar. A impossibilidade de retrocesso social, que também tem já uma jurisprudência no Supremo tratando, mas sempre com base em situações em que se demonstra concretamente qual é. Porque o governo virá, provavelmente, se essa matéria for judicializada, num confronto de disputa de dados. Quer dizer, não é simplesmente um saquinho de maldade, né? Pelo menos é o que será dito. Isso aqui é uma questão de escolha de Sofia. Eu tenho isso e estou entendendo que essa é a escolha correta. Até porque, pode passar, né? O respeito às regras constitucionais, pode passar. Direito ao mínimo existencial, tudo matéria que o Supremo já enfrentou, né? Quer dizer, são matérias que podem ser lançadas ao Supremo, que ele já enfrentou em outras situações parecidas, né? Mas sempre também no âmbito do Supremo, do ponto de vista de uma disputa também não só jurídica, mas uma disputa de natureza política, né? Então, a dimensão política pode passar, desse caso, ou dessas medidas, ela é evidente, né? Então, o convite feito, e para finalizar, a gente vai deixar esse material e depois tem um outro mais simplificado, com alguns pontos, né? O convite feito pelo sindicato para esse diálogo, ele é muito importante, porque ele junta os três discursos, talvez, aqui, né? Quer dizer, a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão jurídica, que estão todas, na verdade, num mesmo conjunto de discursivo, né? Que é como é que você reage politicamente a medidas como essas. Então, o esforço de reação hoje está muito presente e na mão de vocês, sindicalistas. Quer dizer, como organizar, como se comunicar com a categoria, como se comunicar com os trabalhadores, como juntar forças com as centrais sindicais. Do ponto de vista das ações junto ao Supremo, quem são os legitimados para ingressar com a ação no Supremo? Do ponto de vista, tem um artigo na Constituição que trata de quem é legitimado, de quem pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Sindicato não pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. No plano do enquadramento sindical, só as confederações sindicais. O Supremo não admitia sequer as centrais sindicais como autoras exclusivas de ADIM. O que nós fizemos durante muitos anos? Cavalo de Troia. Então, naquela ADI que trata da Convenção 58, da denúncia da Convenção, quem é o autor? A CONTAG. E a CUT era a segunda autora. Naquela ação, há 20 anos atrás, o Supremo excluiu a CUT, porque entendia que as centrais não podiam nem participar do processo. Hoje eles admitem. Hoje se admite a participação, por exemplo, nós podemos nos habilitar numa ADI como amicus curiae. Isso é outra coisa, mas eu não sou autor da ação. Quem pode promover uma ação judicial? As confederações, né? O Conselho Federal da OAB pode promover uma ADI, né? Partidos políticos podem promover uma ADI.
A central sindical sozinha ainda há jurisprudência restritiva. Ela sempre precisa de uma outra, para que não fragilize o ajuizamento da ação. Então, nós estamos falando também de ajuizamento de ação aqui, temos que pensar quem é que poderia ser autor dessa ação, né? Depois os sindicatos, enfim, eles podem atuar de forma... Né, o Gilberto... Você teve lá, Gilberto, a CUT... em várias ações, a gente tem ingressado com o amicus curiae, daquela da Previdência, por exemplo, da aposentadoria especial, por exemplo, não era uma ação da CUT, mas articulamos os sindicatos, a CUT veio, fez uma visita ao ministro, acabou que o resultado foi menos pior do que o esperado, mas é uma atuação importante, ainda que não seja autor da ação, né? Bom, para finalizar, então, eu penso que, nesse momento, a tarefa mais importante do movimento sindical é se comunicar e organizar e fazer uma excelente reação. Tem negociação com o governo, embora tenha sinalizado que determinados temas não vai negociar, mas na área de seguro-desemprego diz que teria espaço para negociação, né? Na área do abono diz que teria espaço para negociação, e as negociações continuam. Tem o espaço do Congresso Nacional, quer dizer, a medida provisória, ela passa pelo crivo, exemplo 2005, por isso que eu quis trazer a de 2005, quer dizer, a de 2005 não passou no Congresso, não passou porque teve força de pressão sobre o Congresso para não ser aprovada. Então, nós não podemos dar nesse momento, já nos antecipar. E uma articulação para uma ação no Supremo, ela tem que ser muito bem feita e com um conjunto de atores sociais para que ela tenha viabilidade. E também vai precisar de pressão política, porque, digamos, ali nós vamos também estar numa dimensão política das discussões, que não é meramente jurídica, né? Não é um enfrentamento meramente jurídico. Portanto, agradeço, finalizo, deixamos o material e depois tem um outro material com os outros pontos aí que não estavam colocados aqui, que também são importantes, mas acho que os centrais são esses aqui. Então, muito obrigado.